Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Letícia Bento e sejam bem-vindos ao episódio 42 de mais um Kids Talks Podcast. Lembrando que o nosso principal objetivo é trazer personalidades de diferentes áreas, como negócios, educação, ciências e artes, para que possam inspirar você como empreendedor. Hoje temos a honra de receber Maria José Alves, conhecida também carinhosamente como Zezé Alves, com uma vasta experiência de empreendedorismo e desenvolvimento de pequenas empresas do Sebrae Amazonas. Foi uma honra te conhecer, viu? A honra é super em dose dupla, minha e do meu marido que me acompanha aqui, porque você nos inspira a todos. Então, de fato, é uma alegria estar aqui com você. Obrigada! Hoje temos o tema Sem Idade para Empreender. Agora, vamos anunciar os nossos patrocinadores, mas primeiro eu queria fazer um pedido ao nosso público. Você que assiste o nosso canal há mais de um ano ou caiu de paraquedas nesse vídeo, já se inscreva, já deixe seu like, que aí o YouTube pode recomendar mais vídeos nossos para você e você pode se entreter mais ainda. Agradecemos aos nossos patrocinadores. FB Andrade, soluções em geologia e meio ambiente. Caso você queira saber mais, QR Code no canto da tela. Fatiari, quem experimenta prefere Fatiari. Roda VT. Cara, existe algo mais gostoso que amor de mãe? É claro que não. Fatiari, mais gostoso, só amor de mãe. G Capital, um jeito simples e descomplicado de investir. E Colégio Santa Doroteia, há 113 anos, educando gerações. Nome: Maria José Alves da Silva Normando, pedagoga, Universidade do Amazonas, mestre em Educação, Planejamento e Inovação na Universidade de Alcalá, Espanha, especialista em Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas, Universidade da Paz, Brasília, Distrito Federal. Coach Integral Sistêmica, Sociedade Latino-Americana de Desenvolvimento Humano. Training em Programação Neurolinguística, também da Sociedade Latino-Americana de Desenvolvimento Humano. Analista de Mapeamento de Perfil Comportamental, Profiler, MBA em Psicologia Positiva, facilitadora de cursos na área comportamental com experiência de mais de 30 anos. Formação em Character Strengths Invento, CSI, e analista de forças pessoais. Calma. Deixa eu esperar um pouco. Especialista em neurociência do comportamento humano, 40 anos de experiência no segmento micro e pequenas empresas, diretora técnica da empresa Training Consultoria e Treinamento sob medida. Ai meu Deus, a sua bio é muito extensa. Um pouquinho. Mas enfim. Maior, né? É, maior. Então, Zezé, o Kids Talks tem uma pergunta que fazemos a todos os nossos convidados. Todo adulto, quando ele foi criança, já teve um sonho enquanto ele crescia. O que a pequena Zezé queria ser quando ela crescesse? A pequena Zezé, eu acho que a pequena Zezé já nasceu sabendo o que queria ser. Eu sempre quis ser professora. Interessante. Sério? Porque a gente tem uma fase que quer ser um monte de coisa, né? Uhum. Eu quero ser médica, eu quero ser isso, quero ser aquilo. Eu sempre quis ser professora. Tanto é que, quando eu brincava com minhas amigas, minhas bonecas, né? Eu sou da época de brincar com boneca e com as coleguinhas vizinhas. Eu sempre era professora, então meu sonho sempre foi ser professora. Então, como é que você, migrou de professora para essa sua carreira mais empreendedora? Eu penso que Deus constrói uma ponte para formar os profissionais. Eu sempre acredito, Letícia, que quando você está formando uma carreira profissional, você vai construindo degrau por degrau parece não, o universo ele vai conspirando a seu favor. Então, a minha história é um pouco assim. Eu comecei nessa vibe de professora, depois chegou a época da psicologia positiva, depois chegou a época do coach e eu fui me aperfeiçoando. De modo que cada curso que eu fazia, eu ficava mais apaixonada porque eu estava estudando pessoas. Uhum. Mas o mais importante, e que eu sempre que eu posso conversar com qualquer programa que eu possa ser convidada, e te agradeço por nos convidar,
Eu digo sempre que você precisa, primeiramente, saber o que você quer por dentro. Porque é muito fácil você construir uma estrada aqui fora. Porém, se você não tiver aquela certeza, você não tiver aquela convicção do que você quer como gente, como pessoa, como ser humano, ou seja, eu estou falando aqui de propósito. Se você não sabe qual é o seu propósito, para o que você veio ao mundo, qualquer lugar vai te levar a lugar nenhum. Então é muito interessante que as pessoas elas possam entender, olhar para dentro primeiro, para depois ela começar a fazer a sua jornada. Então, objetivamente, né, como é que eu cheguei, digamos, né, neste mundo hoje aí de coach, etc, etc. Fazendo essa trajetória de trabalhar com pessoas. Então, o meu sonho de ser professora se transformou a ser, digamos assim, uma auxiliadora para ajudar as pessoas a serem felizes. Por isso que eu enveredei, né, para a área de coach, da psicologia positiva, que tem tudo a ver com o crescimento das pessoas. E essa é a minha paixão, continua sendo. Então, eu vou colocar aqui, qual foi o momento decisivo que você, na sua carreira, ou você já sempre quis ser professora, assim, um desejo de dentro? Não teve nenhuma influência dos seus pais? Ou, tipo, influência que você gostava de falar, ou alguma coisa assim? Eu penso que, assim, influência da minha mãe e de meu pai, eles sempre apoiaram aquilo que eu queria ser. Uhum. Então, por isso que eu disse no início do nosso bate-papo, eu acho que eu já nasci querendo ser professora, porque esse foi meu foco. Porque naquela época tinha tinha a época do ensino especializado, no segundo grau, a gente que era segundo grau, né, agora o ensino médio, você fazia uma escolha. Então, quando chegava no segundo ano, você tinha várias áreas profissionalizantes, eu acho que era isso que chamava-se à época. Então, tinha lá laboratório, tinha professora, tinha várias áreas para você optar. Então, o seu terceiro ano, né, do seu ensino médio, na época, era para você fazer a sua especialização, para que você se preparasse para o vestibular. E eu estudava no Colégio Auxiliadora, minha vida inteira estudei no Colégio de Freira. Nossa, né? minha avó também estudou. Estudei lá, minha vida inteira estudei no Colégio Auxiliadora. E aí, na época, eu sempre fui muito afeita a essa questão de estar na frente de grupos. Então, na hora que o colégio me ofereceu uma grade daquilo que eu poderia seguir, umas colegas seguiram para fazer laboratório, outro para fazer química e tal, e eu fui lá para o magistério. Eu não tive a menor dúvida. E quando eu cheguei em casa, que eu falei para minha mãe virou para mim e disse assim, eu sabia que você ia escolher magistério, né? Então, foi uma escolha muito pessoal e sempre fui apoiada pela minha família. Então, agora, qual foi o maior desafio que você enfrentou durante a sua trajetória e como você conseguiu superá-lo? Meu Deus do céu. Posso fazer uma relação aqui? Pode, Porque os desafios foram vários. Primeiro desafio é você se adequar naquele mundo que você escolheu. Quando eu estava na área só como professora, era um mundo mais conhecido, né? Porque era o sonho, inclusive, das mães terem as filhas como professoras. Agora, quando eu escolhi essa área de coach, que eu fiz psicologia positiva, que eu fui para o mundo da consultoria, aí, de fato, tem desafios bastante significativos. Por quê? Porque mesmo um pouco lá atrás, a época já era um mundo bastante preenchido por vários profissionais e muito competentes, por sinal. Então, quando você entra na área de consultoria, o que é você entrar na área de consultoria? Você vai atender necessidade das empresas, dentro de um contexto. O meu contexto era gestão de pessoas. Então, na época, nós já tínhamos profissionais muito competentes no mercado. Mas aí você tem que selar o seu território,
não é verdade? Você tem que dizer, opa, eu quero marcar um território e eu preciso do meu espaço, sem tirar espaço de ninguém. E aonde é que você consegue isso, Letícia? Com competência. Quando você tem competência, você tem o que é de mais importante para um profissional, você tem autoridade. E autoridade você constrói com o quê? Primeiro com a competência, depois com a integridade, com a honestidade, fazendo com que a sua estrela brilhe sem que você possa tirar a estrela de ninguém. Você não precisa tirar a estrela, né, dos outros, tirar o brilho da estrela dos outros. Quanto mais você ajuda a estrela de alguém brilhar, mais a sua brilha. Então, assim, eu fui construindo um espaço de Zezé Alves, ajudando muitas pessoas também a se construírem a época. Então, essa dificuldade de você encontrar, entre aspas, um lugar ao sol, de fato, é um rosário de dificuldades. Então, essa, digamos assim, dentro da minha história, essa trajetória, a minha maior dificuldade foi essa, sabe? Marcar meu território, dizer, olha, eu estou aqui, não quero tirar lugar de ninguém. Entendi. Porque você precisa ser vista e conhecida mediante aquele que vai te contratar, que são as empresas. Você é consultora na área de gestão de pessoas, então você tem um mundo de empresas aí que podem chamar você para fazer um trabalho. Então, olha, não foi fácil, mas é como eu relacionei. Competência, honestidade, não tira ninguém do caminho. Quando você faz o primeiro trabalho e esse trabalho marca positivamente, nunca mais você deixa de ser chamada. Então, agora entrando mais no assunto do Sebrae, qual foi o projeto que você liderou que te deu mais satisfação pessoal, que deu mais prazer em fazer e por quê? Nossa, falar do Sebrae, depois de ter passado 43 anos lá. Eu passei 43 anos, o marido passou 27. e, lá nós construímos, de fato, a nossa vida profissional. Eu sempre fui apaixonada pelo Sebrae. Aí vou contar um fato muito interessante. Todos conhecem o Sebrae, ali na Leonardo Malcher. E eu moro na esquina do Sebrae. Eu moro na Tapajós. Então, lá da nossa casa, a gente vê o Sebrae. E olha que interessante, olha como o universo constrói aquilo que você constrói no seu pensamento. Eu olhava, eu era estudante, eu estava na faculdade de educação e eu passava ali todos os dias. A faculdade de educação, anteriormente, era aqui na Praça de São Sebastião, né? Esse prédio que tem bem do lado de São Sebastião. Então, eu subia ali para ir para a faculdade. Eu olhava para o Sebrae e eu dizia assim, um dia eu venho trabalhar aqui. Um dia eu venho trabalhar aqui. Olha como o universo constrói as coisas para a gente. E eu estava lá, na faculdade, e um dia uma professora minha, que por sinal me achará, também de nome Maria José, disse, olha, no intervalo eu quero falar com você. Tá bom. Aí fui lá no intervalo falar com ela. Ela disse, olha, eu estou indo para o mestrado, eu trabalho, naquela época não era Sebrae, era SEAG, era Centro de Assistência Gerencial. Era SEAG à época, nós não éramos nem do Sistema S como nós somos hoje, né? Nós éramos o Sebrae com C, que era o Centro de Assistência Gerencial. Muito bem. Ela disse, eu estou indo para o mestrado, eu trabalho no SEAG e eu preciso indicar uma pessoa para ficar no meu lugar. E eu vou trabalhar, o meu trabalho lá é na área de treinamento. E eu queria ver se você poderia ficar no meu lugar até eu voltar do mestrado. E eu falei, eu? Tipo assim, né? Surpresa. Eu? Será que eu tenho essa competência? Resumindo, eu fiquei no lugar da Maria José, de Maria José para Maria José, né? Ela saiu e eu entrei. E aí começou a minha jornada, né, no Sebrae. Isso lá pelos idos de 69, 70, mais ou menos, 79, por aí assim. E aí ela voltou do mestrado,
Só que ela, em seguida, foi para o doutorado. Ela disse, você vai continuar no meu lugar? Porque eu vim do mestrado, mas eu ganhei uma bolsa para o doutorado. E ela estava fazendo doutorado na Espanha e ela voltou. E aí ela resolveu definir a vida dela por lá. E eu fiquei no Sebrae depois disso por 43 anos. Então, assim, foi minha... E aí, mas aí você pergunta, né? O que você fez mais de que você te emocionou muito? Como eu sempre gostei de gente, eu sempre estive na área de treinamento. Então, trabalhar com treinamento, para mim, foi a coisa que mais me deu satisfação no Sebrae. Mas também vieram outros projetos, como o Empretec, né? Nós fizemos um trabalho lindo com mulheres que estavam na penitenciária feminina. Isso me deu um prazer enorme. Você não tem ideia do que é você levar um curso para dentro de uma penitenciária feminina. Tem pessoas lá que sonham grandes, que se preparam para o novo mundo, e isso o Sebrae teve esse trabalho. Então, esse trabalho com as pessoas que estavam lá, na ala feminina, isso me deu um prazer muito grande. Mas aí, assim, eu ia passar o resto da entrevista dizendo os projetos do Sebrae. Vamos ao próximo assunto. Nossa, eu achei muito interessante essa história, que, tipo, você disse que ia para lá todos os dias. Todos os dias. Foi realmente. Eu passava lá. E aí você vê, né, o poder daquilo que você cria na sua mente, que você acredita. Quando você acredita naquilo que você sonha, que você quer, o universo, ele constrói junto com você. Ele constrói. Por isso que eu fui estudar também programação neurolinguística, que está aqui, né, no nosso livro, né? Então, aí como você muda a sua vida através da programação neurolinguística? O que é a programação neurolinguística? Exatamente isso que eu contei através do meu exemplo, da minha história do Sebrae. Você pensa, você registra, você fala e você vê. Então, é uma programação daquilo que você fala, né, o que você sente. Então, essa é a programação neurolinguística, aquilo que você pensa. Então, por isso que muitos dizem, é verdadeiro, que as palavras têm energia. E elas têm. Se você diz assim, vou gripar, você mandou uma ordem mental. E o teu cérebro e o teu cérebro não sabe o que é certo, o que é errado. E ele registra aquilo que você manda. Então, é muito... as empresas hoje, por sinal, têm uma preocupação muito grande com isso. A saúde mental dos seus funcionários. E a saúde mental passa por esse tipo de pensamento. Se eu acredito que eu vou resolver, eu vou resolver. Se eu acredito que eu não vou resolver, as pedrinhas aparecem no meio do caminho, e aí você diz assim, eu não disse que não dava para resolver? Agora, se você diz assim, eu vou resolver, a mente registra. Quando aparecem as pedrinhas no meio do caminho, você diz assim, opa, uma oportunidade para eu tirar essa pedrinha aqui. Ela pensa que ela vai me derrubar, mas ela não vai me derrubar. E é assim que você vai superando as dificuldades. As empresas precisam muito de pessoas assim. Nossa, assunto muito top. Mas, enfim, próxima pergunta, que a gente se alongou um pouquinho. Então, qual foi a principal lição ou principais lições que você aprendeu ao longo dos anos trabalhando com micro e pequenas empresas? Muitas mesmo, mas a primeira é a admiração pela coragem do empreendedor. O que nós chamamos carinhosamente, né, do microempreendedor. Empreender no Brasil, ser empresário no Brasil, é um ato de coragem. Por que é um ato de coragem? Nós estamos num país que tem a maior carga tributária do mundo. Nós estamos em um país que tem uma burocracia, não digo desnecessária. A burocracia ela é necessária para regularizar os negócios. Porém, ela é lenta. Para o pequeno, além dela ser muito lenta, para quem está começando, ela chega a ser um pouco cruel. Por que eu digo isso? Porque as exigências são tantas, que se a pessoa não tiver muito bem definida, que é aquilo que ela quer, ela para no meio do caminho. Então, a primeira coisa, a coragem, que eu admiro muito no empreendedor. Segundo,
eu classifico o empreendedor como um alquimista. O que faz um alquimista? Ele vai crescendo, é como se você fosse escalando uma montanha. Então, cada dia você mata um leão. Então, principalmente o pequeno, ele compra, ele vende, ele atende o cliente, ele é o cara do marketing, ele é o garoto propaganda, ele é tudo na empresa dele. Porque ele começou, ele não tem ainda, talvez, condição de ter especialistas em tudo. Ele não tem o cara do marketing, não, ele passa a ser tudo. Então, você tem que associar a coragem dele para essa questão dele saber todos os dias a superar uma montanha de dificuldades. Tá? E um terceiro ponto que eu me apaixono pelo empreendedor, seja ele micro, pequeno, médio, grande, é esse discernimento de inovar. Ele sabe que se ele não inovar, ele não vai a lugar nenhum. Se você fizer a mesma coisa 1000 vezes do mesmo jeito, você pode ter certeza que você vai morrer um dia. O empreendedor, ele precisa ter esse discernimento de inovar, então isso me fascina muito. Eu não sei se vocês acreditam em signo, né? Eu sou de Aquário. Então, aquário, ele é muito impulsivo, muito criativo. Alguém está falando com você, você já está com a mente e tal. E o empreendedor, eu classifico muito como esse alquimista aí, né? De superar dificuldades. Eu sou apaixonada por eles. Porque também, tipo, o mercado muda, tem que se inovar, porque se ficar... Tudo muda. Tudo. Então, se ficar, por exemplo, na revolução que teve da internet, muitas empresas ficaram com a mente presa, que era para fazer em jornais, etc., e não moveram. E muitas dessas empresas acabaram morrendo. Com certeza. Entendeu? Com certeza. Aí aquelas que se adaptaram ou se inovaram, elas conseguiram sobreviver no mercado. Conseguiram sobreviver no mercado, é verdade. Bom, agora como você vê o impacto da sua carreira, da sua profissão nas comunidades locais? Se quiser, pode compartilhar uma história de sucesso. Nossa, nós temos muitas, mas deixa eu ver se eu me recordo. Foram várias histórias impactantes. Durante meus 43 anos de Sebrae, eu visitei basicamente todos os municípios. Caraca! Todos. Então, eu tenho experiências de pegar a chuva no meio do rio, no barco, né? Agora não pensa que era no barco, né? Era no barquinho. Era um barquinho, uma canoinha. Era no barquinho, né? Chuvas intensas. Mas uma experiência que me fascina até hoje, e também fascina a minha família, e meu marido que está aqui vai lembrar, sempre nós ajudamos pequenos empreendedores. O Sebrae fez um projeto com algumas senhoras que eram costureiras. E, na época, quem é de Manaus vai saber do que eu estou falando, ia ser inaugurada a Fundação Bradesco. Né? É Nova Alvorada. Né? Nova Alvorada. E aí era a inauguração da Fundação Bradesco. Ai, que tudo! Agora, presta atenção, você perguntou assim, do que mais, né, impactou e te emociona. E a Fundação Bradesco, eu vi na mídia que ela, né, tinha que fazer o fardamento dos alunos. Então, na época que inaugurar, eu já perdi o número de quantos alunos, mas eram muitos alunos. E aí nós pensamos, né, Sebrae disse assim, poxa, por que esses fardamentos não podem ser feitos em Manaus? Aí alguém diz assim, nossa, eu acho que o Sebrae está ficando meio louco, como é que vai fazer? Porque os fardamentos iam para São Paulo para serem feitos, porque os fardamentos eles eram doados para os alunos. Bom, resumindo a história, nós fomos lá, conversamos com a diretora, e nós falamos que nós tínhamos um desejo, nós tínhamos um grupo de senhoras, né, empreendedoras, costureiras, que o Sebrae estava ajudando, e que se elas nós gostaríamos que essa oportunidade de fazer o fardamento dos alunos fosse dado a elas. Bom, a princípio ficou uma coisa assim, mas, bom, vamos nos comunicar com, né, o Nacional, o Bradesco Nacional e tudo mais. Como resumo, essa história deu certo.
E aí eles mandaram peças e mais peças e mais peças de tecidos para essas senhoras. Era um grupo de senhoras do Parque 10 e elas fizeram o fardamento de todos os alunos. E aonde está a nossa emoção? A emoção mesmo, que é quando a gente fala, dá até um pouco assim, né? A gente prende a respiração. Elas receberam o dinheiro dela. À época, era tanto dinheiro para elas, tanto, que elas disseram assim, elas ficavam com medo de ir no banco. E nós fomos levá-la. Bom, parênteses, Sebrae não ganha nada com isso. Sebrae, quando apoia um projeto, seja para qualquer empresário, o Sebrae, ele é pago para ajudar aquele empresário. Logicamente, tem as exceções de alguns serviços pagos pelo empresário, que não é o caso deste que eu estou contando. Então, nós fizemos isso voluntariamente. Nós queríamos ajudar esse grupo de costureiras. E quando elas receberam esse dinheiro, elas ficaram com medo de ir ao banco receber. E nós acompanhamos. Na hora que o gerente do banco foi pagando a elas, e umas choravam, outras se abraçavam, porque elas nunca viram tanto dinheiro. E a coisa mais bonita que uma delas nos falou, chorando ela nos falou isso. Eu não sei se o marido vai lembrar da frase certa que ela nos disse, mas ela disse assim, a maior felicidade dela é que ela ia trocar o óculos dela. Olha só. Gente, para nós uma coisa tão simples é trocar um óculos. E ela estava dizendo que o Sebrae estava dando a maior felicidade, que ela ia trocar o óculos. E a outra disse que ia comprar o remédio do filho. Então, veja só, são esse tipo de trabalho que ele preenche a alma de qualquer funcionário do Sebrae. Eu já estou fora do Sebrae há algum tempo, né? Já estou aposentada de Sebrae. Mas nos enche de orgulho saber que nós contribuímos para que alguém mudasse de vida com o nosso trabalho. Isso nos orgulha bastante. Ai, fiquei impactada. Bom, agora entrando no tema, mais um pouquinho a fundo do tema, que era sem idade para empreender. Por que o empreendedorismo na infância é muito importante que seja ensinado? E como é que pode impactar o futuro da criança? Ah, que pergunta linda. Meu Deus. Não tem idade para empreender, de fato. Você empreende com 80 e você empreende com 5, 10, 12, tem N exemplos, né? Você é uma empreendedora, por exemplo. E um passarinho me contou que você começou a empreender com 10 anos. Então, é um exemplo clássico de que não existe idade mesmo. Agora, por que é muito importante investir no empreendedorismo na infância? Por sinal, o Sebrae tinha, não sei se ainda tem, eu já estou fora do Sebrae há algum tempo, mas nós tínhamos um projeto só para crianças, a partir de 5 anos, né? Que era para os pequenininhos das escolas. Por sinal, quando nós trouxemos esse trabalho para o Amazonas, uma das escolas que nós implantamos foi no Doroteia. Sério? No Colégio Doroteia. Pergunte lá se as freiras lá ainda... Vou perguntar para a diretora. Tinha um programa, não me ocorre agora, mas era um programa para crianças, tá? Então, nós levamos lá para os pequenininhos. O primeiro nós implantamos no Colégio Doroteia, à época, e depois no Petrônio Portela. No Alvorada. Então, e é um programa só para crianças. É o empreendedorismo só para crianças. E foi assim uma fase muito interessante. E por que é importante começar? Orientar as crianças, porque eu fico imaginando um empreendedor que começa com 15, 20, 30 anos, 50 anos, ele dá certo, tu imaginas tu fazendo isso, formando as crianças. Isso é um legado para uma cidade, um estado, para o país, que o empreendedor é quem segura o país. E também porque a criança tem uma coisa que o adulto não tem, que é o tempo. Exatamente. Então, meio que, quando ensina já
coisas que ela tem que saber sobre o empreendedorismo, ela vai se formar, já vai saber a ideia na cabeça. Quando chegar aos 20, Exatamente. 18 anos, ela já vai começar a empreender, vai Exatamente. ter mais tempo para continuar Com empreendendo. certeza, com certeza. Então, por que assim, fiquei muito encantada com essa tua pergunta? Por que é importante nós investirmos nos pequenos? Para que eles possam ter maior preparo. Muito embora, né, o nosso tema não tem idade para empreender. De fato, não tem. Se você for ver aí na literatura, quantos começaram, não é? Já com quantos anos de vida? Tipo o dono da KFC, mas só que eu não lembro quantos anos ele começou. Tem pessoas, nós temos exemplo aí, não é, que contam os livros, que o próprio dono da maior rede, né, de TV começou com 60 anos. Então, não existe idade para empreender. Agora, o que faz uma grande diferença? É o teu propósito. Se você tem um propósito, se é isso que você quer, e você se prepara para isso, ninguém te derruba. Aí o empresário, que ele reclama da legislação, ele reclama, mas ele não larga. Porque é o propósito dele. Ele reclama das dificuldades, ele reclama dos tributos, ele reclama de todas as dificuldades, mas ele não sai. Agora, por quê? Porque ele tem um propósito. Então, qualquer área que você possa empreender, tem duas questões que nós não podemos deixar de maneira nenhuma de desfocar. É a paixão por aquilo que você faz e como você se prepara para aquilo. Ok, agora a próxima pergunta. Quais são os benefícios de ter pessoas de diferentes idades empreendendo? Muitos também. Essa menina faz perguntas daquelas que vai fundo, não é? Muito bom, muito tem que bom, ser muito assim. bom, muito bom. Mas vamos lá, vou tentar resumir. A diferença, ela está naquilo que você vai deixar, né? Você deixar para quem? Deixar para a cidade, deixar para o município, deixar para o país. Porque, como eu falei anteriormente, é tudo formado, o país ele é formado de pequenos negócios. Então, não vamos nos iludir que quem sustenta o país são os grandes negócios. Quem sustenta o país são os pequenos empreendedores. Então, essa é a vantagem, né? O que ele deixa? O empreendedor, ele contribui demasiadamente para o desenvolvimento do país. Ele contribui para que as pessoas possam ter uma qualidade de vida melhor. Dá para imaginar, por exemplo, um empreendedor que ele emprega 5 pessoas. Em média, dizem que a família brasileira é formada de basicamente 5 pessoas. Então, se nós começarmos a fazer algumas contas, olha aquele empreendedor, ele tem uma pequena empresa, ele emprega 5 pessoas, que ajudam mais 5, que a outra vai ajudar mais 5. Olha a riqueza que o empreendedor deixa para um país. Olha que é uma coisa tão mágica, se a gente parar para pensar, refletir mesmo. O empreendedor, ele é um mágico. Olha o legado que ele deixa. E aí, quantas pessoas passam por aquela empresa, formam-se como família, que aquela família forma uma outra família. E olha lá, aquilo que aquele empreendedor, aquele empresário, deu de benefício para aquela família. Então, os benefícios são, assim, inúmeros. Qualidade de vida. Tu já imaginaste que é uma pessoa poder pagar a faculdade de um filho? Ela trabalhando numa empresa e sustentando o filho, ajudando o filho a construir sonhos que daqui a pouco ele vai ajudar a construir o sonho da família. Então, isso é muito mágico. Então, é uma empresa que apoia, que gera riquezas para o país e que um dos principais benefícios é fazer com que as pessoas possam ser felizes, mudando a sua qualidade de vida.
Isso é muito profundo. Isso aí é tema para outra entrevista. Assim, uma entrevista que gerou uma outra entrevista. Isso. Enfim, agora, próxima pergunta, que é, ao longo de sua carreira, como é que você viu a evolução do empreendedorismo aqui no Amazonas? Como é que, tipo... Explodiu, né? É. A palavra é essa. Foi uma evolução muito grande. A primeira é que os empresários, eles se conscientizaram cada vez mais da importância de se qualificar. É muito interessante isso. Os empresários de antigamente não se qualificavam? Claro que se qualificavam. Só que hoje é exigência. Se ele não se qualifica, ele fica para trás. Se ele não se qualifica, ele não inova. Então, um exemplo. Vai ter um curso, vai ter uma palestra, vai ter um seminário. O empresário podia ir, poderia não ir. Hoje, dificilmente ele deixa de ir. Sabe por quê? Porque ele sabe que o que ele aprendeu ontem não vai ser mais o que ele vai aprender amanhã. O que ele vai precisar amanhã. Então, olha só. Então, essa questão de você se qualificar, para mim, ele é um ponto assim fundamental. Essa qualificação, esse olhar no futuro, essa explosão. Então, a primeira coisa dessa mudança é a qualificação. A segunda coisa que eu hoje observo muito, estando aí no mundo mais de consultoria, né, de treinamento para as empresas, é a valorização que o empresário hoje dá para o seu corpo funcional. Isso é muito interessante. E eu tenho observado, porque antes a lei diz que você precisa ter determinados benefícios para os seus funcionários. Então, você precisa ter um vale-transporte, você tal. Um vale-alimentação. Alimentação. Só que hoje, dependendo também da empresa, mas no geral, ele não para só naquilo que a lei manda ele fazer. Ele sempre tem algo mais. Queres ver um exemplo? Eu conheço empresas que contribuem com 60% da faculdade de seus funcionários. Nossa! Conheço. Eu conheço empresas que, além do benefício, digamos assim, médico e dentário para o funcionário, ela estende também para os filhos e algumas empresas contribuem para os agregados. O que a empresa chama dos agregados? São aquelas pessoas que é seu dependente sem ser seu filho. Então, você tem, por exemplo, um sobrinho que você cria, né, ou alguém que você criou que está ali sob a sua guarda, legalmente. A empresa, ela estende o benefício também para essa pessoa, desde que você tenha aquela pessoa sob a sua guarda e, logicamente, prove que você é o sustento daquela pessoa. Então, esses benefícios que a empresa hoje gera para os seus colaboradores, isso é algo que vem crescendo muito. Isso me encanta muito. Eu conheço empresas, pasmo, que eles dão passagem de férias para o seu colaborador. Eu quero. Eu também gostaria de voltar. Eu gostaria, por favor. É verdade, é verdade. Então, esse mundo do empreendedor hoje, ele tem um olhar diferente para os seus colaboradores. Isso nos encanta muito. Então, não é tem que dar o vale-transporte, dica de alimentação, tal. Não. Ele procura fazer com que aquele colaborador, ele passe a amar a empresa. Então, ele não vai mais para a empresa simplesmente para bater um cartão de ponto e receber X reais no final do mês. Qual é a estratégia das empresas hoje? Eu sei porque eu ainda convivo com muitas empresas. Hoje, ela quer que o colaborador sinta-se partícipe da empresa. Ele precisa se sentir dono da empresa.
Quando ele se sente dono da empresa, sabe o que acontece? Ele defende aquela empresa. Se você for num jardim daquela empresa, alguém mexer numa planta, e se ele se sentir partícipe, ele vai te chamar a atenção porque mexeu naquela planta. Pasme, mas isso existe. Existem muitas empresas no nosso país que têm um olhar muito favorável para os seus colaboradores. Ao contrário do que nós temos uma visão, quando eu digo nós, eu falo da população em geral, que a empresa explora, né? Que a empresa é isso. Eu vivo dentro das empresas. A empresa não explora, ela quer resposta, logicamente. Se você é um empreendedor, você está colocando ali, você tem um compromisso com o seu público externo. Tem um investimento. Tem um ali. investimento. O que você quer? Você quer respostas. Respostas em um tempo Positiva. mais curto. Então, você tem que produzir aquilo naquele tempo, seja o que for, se é indústria, comércio, serviço, não importa. Ela quer resposta. Então, ela te cobra aquilo. E é natural. Isso, para mim, não é exploração. Em contrapartida, ela dá esse leque de benefícios. Hoje, a empresa tem esse olhar bem diferente para o colaborador. Isso é muito legal. Quer tomar um pouco d'água? Com certeza. Vamos tomar água. Tomar água é bom. Uma paradinha para tomar uma água, né? Eu já coloquei a minha aqui antes, vou colocar mais um pouco. Bonita essa caneca, hein? É? Oxi. É da Olha Caneca. É, exatamente. Rai, pode trazer mais um pouquinho de água pra mim. Enfim, continuando. Como é que você consegue equilibrar a sua carreira, que, tipo, tem muitas coisas, com a sua vida pessoal? Tipo, não agora, que eu acho que a senhora tá aposentada. Hoje tá mais fácil, né? Hoje tá mais fácil. Mas antes era bem difícil. Quando eu estava ainda, digamos, nativa, né? Que eu passei muitos anos no Sebrae, era bem difícil. E hoje eu não tenho vergonha de confessar de que, e também não culpo, aonde eu trabalhei por 43 anos. Mas em muitos momentos nós não estávamos com a família, porque a responsabilidade é muito grande e não só eu, qualquer profissional, ele vai se dedicar de corpo e alma para aquela empresa que está te pagando. Então, eu não tinha feriado, sábado e domingo, ou estava viajando, ou estava num projeto. Então, muitos domingos eu não passei junto à família, né? Algumas datas, eu também, comemorativas, eu não passei junto com a família. O máximo que eu me policiava muito, por exemplo, Dia dos Pais. Tá, eu vou ter que viajar, tem uma atividade lá em Brasília, digamos, né? E eu sempre combinava, olha, gente, então deixa eu, né, viajar ou na madrugada, ou então eu quero pelo menos almoçar com a minha família. Então, sempre os voos eram depois do almoço, alguma coisa assim para você compensar. Mas esse fator de conciliar é muito difícil. E, ao mesmo tempo, é fácil. E, para mim, foi fácil. Por quê? Porque eu tive a compreensão da minha família. Então, eu tive a compreensão da filha, do marido, do meu núcleo familiar, de que, naquele momento, era importante eu estar ausente, porque fazia parte do meu trabalho. Mas eu digo para você com muita franqueza, para muitos é muito difícil conciliar. Quando não tem essa compreensão da família, quando a família não entende que aquele domingo, aquele feriado não vai dar para que você esteja ali. Então, agora mesmo, né, Manaus está acontecendo essas feiras, esses eventos. As pessoas que vão para lá, elas se desligam completamente da família. Ela entra para acompanhar desde a montagem do evento até a desmontagem. E aí lá vai 4 dias, uma semana e etc. Então, esse fator de conciliar o trabalho com a família, a sua jornada social, ela é difícil, precisa ter muito discernimento e precisa ter um apoio muito grande. Eu não vou exagerar no que eu vou dizer, porque eu conheço alguns casos. Algumas pessoas separaram-se dos maridos ou das esposas por esta falta de compreensão desses momentos que tinham que se afastar da família.
para estar trabalhando. Ou seja, esse fator de conciliação, ele é tão importante que, se tem o apoio da família, segue em frente. Mas se não tem, separa mesmo. Eu tenho exemplo de pessoas conhecidas minhas que separaram-se por conta disso. Bom, agora vamos mais para um ânimo, assim, mais, uma vibe mais leve, porque vai começar a hora da caneca. Ah, meu Deus, a hora da caneca. Falar nisso, vamos tomar água. A hora da caneca, né? A Vamos hora lá. da caneca, vamos tomar água para mostrar as nossas lindas canecas. Com certeza, é linda mesmo. Lindíssima. Bom, eu ia tomar um pouquinho d'água. Toma. Mas é verdade. É que ia começar, eu tenho que anunciar um patrocinador Claro. aqui. Aí tu fala, solta o VT. Sim, Tá. roda a vinheta, solta o Roda a VT. vinheta. Roda a vinheta, não pode esquecer. Não fica sem o roda a vinheta. Como eu disse anteriormente, vamos para o nosso quadro A Hora da Caneca. Um oferecimento Olha a Caneca, a lembrança perfeita para o seu cliente ou convidado. Se a sua empresa ou o seu evento precisar de uma caneca linda como essa, como a Zezé estava tomando, ainda agora, fale com o pessoal da Olha a Caneca. QR Code aqui no canto da tela. Roda a vinheta. Bom, como eu tinha te explicado aqui no off, a gente vai fazer algumas perguntas animadas. Vai levantar o astral. Sim, entendeu? claro. Pausinha Vamos pra lá, água. estou pronta. Agora, qual é o seu hobby favorito? Meu Deus. Eu costumo dizer que, como eu gosto muito de gente, eu gosto de jogar a conversa dentro e não a conversa fora, como diz o ditado popular. Eu adoro conversar. Não dá para dizer bom dia, que a Zezé já engata aí e vai conversando e tudo mais. Mas, assim, eu gosto muito de conversar. Conversar é bom. Jogar a Conversar conversa é muito fora, saber das novidades, não é? É. Encontrar com amigos, isso é maravilhoso. Agora, qual é o seu top 3 de músicas, assim, favoritas? Eu gosto muito de música, eu gosto, a minha família... O marido Deixa eu- gosta mais do que eu, mas eu gosto muito de Deixa eu abrir no música. Spotify, que aí a gente pode demonstrar as músicas, entendeu? Eu gosto muito da música popular brasileira e tal, de um modo geral. E de Elis. Mas tem uma música do Fábio Júnior que ela me toca muito, que é aquela que ele fala do pai, né? Não, do cálice, pronto, lembrei. Cálice. É aquele, afasta de mim esse cálice. Ah, Se isso você aí é prestar Chico atenção para essa Buarque. música, se você prestar atenção para esta música, aliás, Nossa. para esta letra, Foi escrita na é época da muito ditadura, né? muito profunda. Então, na época da ditadura, então, ele teve um propósito. Se você for, a letra aí é maravilhosa. Nossa, Tá? Que ele fala, pai, afaste de mim esse cálice. Então, você tem várias interpretações. Tem Aqui, várias no- interpretações. ó, Né? aqui, ó. Esse daqui. É o cálice da dificuldade da vida. A letra é linda. A letra maravilhosa. Linda, 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 linda. Eu gosto demais. Então, afasta as dificuldades, né? Afasta tudo aquilo que não está te fazendo feliz. Então, é uma letra que fala dessa busca, né? Afasta de mim esse cálice, aquilo que está me fazendo mal. Ela foi escrita na época, né? Da Tinha um ditadura. propósito, que era a época da ditadura. Mas se você olhar a letra dessa música, ela te remete, assim, para várias interpretações. É uma das músicas que eu e gosto também bastante. o cálice, se eu não me engano, era de cálice. Exatamente. Que afasta de mim esse cálice, que era por causa da censura que tinha na Exatamente, época. por conta da época, né? Época, Que era a mas época da essa censura. música é É perfeita. perfeito, eu gosto muito. Ainda falta mais duas. Ai, meu Deus, tomara que eu saiba responder. Vamos lá. Não, ainda falta mais duas músicas. Mais duas? Você quer o mais top outra? 3. Deixa eu ver. Tá, minhas top 3, né? Tem uma outra que eu gosto muito, ajuda, marido, naquela que é da Elis Regina, que a gente gosta muito. Tu corta isso aí, tá na edição, tá? Mas tem músicas da Elis... sim, O Bêbado Equilibrista. Nossa. Mas é da Elis. É da Elis Regina? Isso, é da Elis. Nossa.
Choram Marias e Clarices no Solo do Brasil? O Bêbado Equilibrista, exatamente, Nossa. da Elis. As mães choravam o desaparecimento dos filhos. Dos Que a filhos. revolução. É maravilhoso. Nossa. É. Eu lembro que, tipo, eu ouvi essa música em Não, algum mas local. presta atenção nessa letra. A letra também é profunda. Olha só, e como não pode deixar de ser o nosso rei Roberto Carlos, né, minha querida? É, Roberto então, Carlos. nosso rei Roberto Carlos. Olha, é uma música assim que talvez para o Roberto Carlos não tenha sido... Claro que ela foi famosa, mas é a Lady Laura, né? Que ele fez para a mãe, Lady Laura. Lady La... Quer ver? Você puxa aí. Lady... É uma... Lady Laura. Lady Laura. Lady Laura. Lady Esse Laura. daqui, ó. Tem ao vivo. Exatamente, ele fez para a mãe dele. Ai, gente, amei. Lady Laura, ele fez para a mãe dele. É muito linda essa letra. É muito linda. E ele foi assim Ai, apaixonado pela mãe. Ele fez para a mãe dele. Então, Roberto Carlos, para todas as gerações, eu acho que ele encantou. Agora, se você pudesse viajar no tempo, imagine que tem, tipo, um portal permitindo que você fosse pro passado. Ou pro passado, especificamente pro passado. Para qual época histórica ou evento histórico você iria? Eu ia lá para minha época de colégio. Nossa, com certeza. Com aquela minha fardinha do Colégio Auxiliador. Olha aí o que eu fui buscar na memória, né? Indo a pé para o colégio. Aí as irmãs não deixavam nós irmos com as saias, né? Que não fosse no tamanho. E a gente dava uma enroladinha no cinto, né? Para ficar mais curtinha, mas depois nós puxávamos um pouquinho, né? Quando chegava perto do colégio. Então, são memórias afetivas muito legais. Bom você fazer esse tipo de pergunta, porque rapidamente você vai buscar, né? Porque é uma coisa que não estava programado, né? Eu ir lá atrás. E olha que eu fui pensar e eu voltaria para a minha época de estudante. Agora, qual é o seu prato culinário amazonense favorito? E por quê? Olha, tem que ser o nosso peixe, né, gente? O peixe é bom. Uma caldeirada de tambaqui. Nossa, é perfeito. muito bom, não é? Com Principalmente aquele quando tem pirãozinho, pirãozinho. aquele Nossa, pirão de sim. mãe, que mãe Sim, faz, né? E Principalmente lá com na minha aquele... casa quem faz é a minha irmã. Então, aquele pirão, uma costelinha de tambaqui. Ai, deu é bom fome. demais. Deu fome agora. É bom demais. Depois a gente pode comer peixe. Tá bom. Obrigada, produção. Também meu pai. Se você pudesse aprender instantaneamente qualquer coisa, qual seria e por quê? Qualquer profissão? Não, qualquer Aprender habilidade. Habilidades. Eu teria que aprender a cozinhar, sabe? Porque eu sou péssima na cozinha. Me identifiquei. Identificou também? Eu sou péssima. Eu me esforço, mas eu sei que não me saio bem. Mas é uma habilidade que é tudo muito pessoal, né? Eu sempre fui de trabalhar muito, mas eu sempre gostei muito dos trabalhos fora da casa. Não que eu seja uma péssima dona de casa, mas assim, o trabalho doméstico, eu não tive muito tempo de viver essa vida, de fazer as coisas em casa. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Minha mãe me colocou para trabalhar, eu tinha de 13 para 14 anos. Então, e ela dizia assim, você vai trabalhar muito cedo porque você não vai ter sua mãe e seu pai a vida inteira. Tanto é que eu perdi minha mãe com 17 anos. Olha a sabedoria dela. E eu comecei a trabalhar muito cedo. E ela dizia, você vai trabalhar não porque você precisa para comer, mas porque um dia você vai ter que se mover sozinha. E mãe é um negócio fascinante, né? E ela me dizia isso. Minha mãe morreu muito jovem, com 56 anos. E eu fui trabalhar muito cedo e, portanto, também a perdi muito cedo. Então, não tive muito tempo de aprender essas habilidades domésticas, né? Muito embora ela tenha me colocado num curso de culinária, mas não é bem minha praia. Então, eu ia aprender a cozinhar bem, até para satisfazer a família. Meu marido gosta de comer bem, mas eu não cozinho muito bem, não. Bom, agora se você pudesse criar um superpoder, qual seria e por quê? Um superpoder? Criar.
Nossa, Criatividade. essa também foi braba. Um poder, sabe aquele poder de, uma varinha mágica, eu tenho poder de, fulano tá triste, vou fazer fulano feliz. Sabe aquela varinha? Sim. Sabe? Sei. Essa mágica, assim, de fazer. E por que isso? Não é pieguismo, não. É porque eu penso assim, as pessoas nasceram para ser felizes. E me incomoda muito quando alguém não está feliz. Então, este poder, eu ia criar, intitular este poder, o poder de fazer as pessoas felizes, assim. Num piscar do olho, sabe? Olhinho assim, uma varinha mágica, você está triste, a varinha lá e já fazia todo mundo feliz. Ai, seria muito top. Qual é o seu lugar favorito e por quê? Meu lugar favorito, minha casa. Por quê? Porque eu gosto de estar em casa. Eu gosto de estar com a minha família. Sabe aquele ambiente que você senta ali na mesa, joga a conversa fora, aí quem está na rua traz uma fofoca, né? Olha e tal, né? E aí a gente comenta os jornais, né? Enfim, eu gosto da minha casa. Agora, se, por exemplo, você tivesse um jantar com qualquer pessoa que viva ou morta, quem você conversaria? Com a minha mãe, com certeza. Minha mãe e meu pai. Ai, Com certeza. eu nem preciso perguntar o porquê. Com certeza. Mas seria muito, como você disse, seria muito top. Seria muito top. Bom, agora se você pudesse viajar para um deserto, onde já tem a comida garantida, já tem uma forma de você sobreviver ali, e você só pudesse levar 3 itens, quais seriam? Não pode ser helicóptero nem avião. 3 itens. Rapaz, eu acho que eu ia levar... Eu posso levar qualquer coisa? Qualquer coisa, menos helicóptero e nem avião. Claro que eu ia levar alguma coisa para comer, lógico, né? Não, mas já tem comida garantida. Já tem a comida garantida. E já tem a bebida garantida. Olha... Só a temperatura que não tá garantida. Meu Deus, se for no calor infernal de Manaus. Como eu sou muito religiosa, pelo menos me esforço. Não é que eu seja, me esforço. Eu levaria meu terço. Segundo, eu levaria um leque, né? Porque nesse calorão aí, né? Já tem a comida lá. Né? Já está garantido lá. Então, eu levaria, logicamente, meu terço para eu fazer o quê? Minha conexão com Deus, né? Gente, e como eu adoro doce, eu ia levar uma sobremesa, amiga, olha. Porque sem um docinho, já que a comida estava garantida, eu tinha que levar a sobremesa. Já tem um almoço, já leva... almoço, eu já levo lá. Aí imagina aquele sorvete que não derrete. Nossa, meu Deus, um sorvetinho que não derrete ali. Assim com uma calda de chocolate, aquela que endurece. Ou uma caldinha de morango, né, ali. Meu Deus, muito bom. Também, ótimo. Agora vamos para as nossas perguntas rápidas. Sim. Que meio que você responde num tempo curto. Por exemplo, café ou chá? Chá. Por quê? Porque o chá eu acho que é menos tóxico, né? O café é delicioso, não é? Mas ele tem mais cafeína e tal. Gato ou cachorro? Gato. Ai, amei. Por quê? Eu tenho conhecimento que o gato, ele gera uma energia muito positiva em casa. Se você prestar atenção no gato, o gato, ele gosta de encostar em você, né? Dizem que quando o gato encosta em você, ele está tirando tuas energias negativas. Ai, Jesus, então... Isso não é científico, hein? Isso é que eu ouço, pelo amor de Deus. Então, por isso que... Se bem que o cachorro é maravilhoso também, né? Mas eu Ai, fico Jesus, com gato. Então todas as minhas impurezas já foram... Não dizem, eu já ouvi isso em algumas rodadas. Eu tenho 2 gatinhos em casa. Minha filha, então você está mais do que purificada. Eu tenho um gatinho preto. Lindo. Ele é muito fofinho. Lindo. E um outro que é siamês. Meu Deus. O siamês, ele fica meio na dele, mas quando ele dá carinho, meu Deus. É. Muito fofo.
E o meu gato preto, ele é mais dengoso um pouquinho. Que ele fica... Para você ver que até os gatinhos têm seus temperamentos e suas estratégias, né? Estratégias. Agora, livro ou filme? Filme. Por quê? Eu já gostei muito de ler. Eu não sei se é porque eu já estudei tanto, já li tanto, que hoje eu me permito ler menos e assim... O porquê do filme é porque ele talvez seja mais rápido, ele prenda mais minha atenção hoje. Embora eu goste muito de uma leitura, mas eu já fui de ler mais. Hoje eu leio menos, mas os filmes eu gosto bastante. Agora, manhã ou noite? Noite. Por quê? Porque eu sempre produzi mais coisas intelectuais quando eu trabalhava à noite. O que eu fazia? Principalmente na época de mestrado. Como eu nunca deixei de trabalhar, eu fiz mestrado trabalhando e fui fazer minha defesa fora do país, então eu tinha que dar conta, né? Uhum. Então, eu chegava do trabalho, tomava um banho, uma sopinha ali e tal, e dava um tempo e ia produzir. E à noite, para mim, parece que eu produzo mais. Eu gosto mais da noite. Bom, agora o nosso podcast tem uma lembrancinha. Ah, jura? Oh, meu Deus! Esse é um momento especial. Este é a uma... nossa caneca! Já que você gostou tanto. Meu tanto. Deus, adorei, amei. E aí? Amei mesmo. Gente, Tá toda embaladinha. olha que linda. Gente, olha aqui que coisa mais linda. Essa caneca é chique mesmo, hein? É chicona. Uhum. Chicona mesmo. E Bonita porque linda. lilás O lilás. é mais positiva. O lilás é uma das cores mais positivas, é a que mais vibra no universo. Contra a mais negativa, quer dizer, fez o choque. Fez o preto, choque. O negro. Fez o choque, já tá maravilhoso. Maravilhoso, equilíbrio. Você sai e consegue conciliar tudo que existe no mundo. É bom porque vocês vão editar tudo isso, né? Não. Se tiver algum texto. Se tiver contexto, já é Beleza, bom. beleza. Agora, qual é a mensagem final que você gostaria de deixar para o nosso público? Nosso público é o seguinte, acredite no seu sonho, tenha um propósito de vida e faça as pessoas felizes. Se você pautar a sua vida nessa tríade, você sempre será uma pessoa de sucesso, com certeza absoluta, eu garanto. Agora, em quais redes sociais as pessoas podem encontrar você e o seu... Não, só você mesmo. Bom, eu tenho o meu Instagram, Zezé Alves N, que é o meu Instagram, eu estou lá. E hoje, basicamente, a gente usa muito Instagram, não é? Então, Zezé Alves N, vocês me encontram lá, as minhas falas, os meus vídeos, não é? Os meus bate-papos, eu coloco um pouquinho da minha vida lá. Bom, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Olha, eu nunca imaginava que eu, com os meus 60, fosse ser entrevistada por uma jovem, tão brilhante, que Deus te abençoe sempre, sempre, sempre. Obrigada, sério, muito obrigada por ter participado por esse bate-papo. Agora, vamos terminando por aqui, depois desse bate-papo super legal que eu tive aqui com a Zezé. E agradecemos aos nossos patrocinadores. FB Andrade, Soluções em Geologia e Meio Ambiente, caso queira saber mais. QR Code no canto da tela. Fatiari, quem experimenta prefere Fatiari. Roda VT. Cara, existe algo mais gostoso que amor de mãe? É claro que não. Fatiari, mais gostoso, só amor de mãe. G-Capital, um jeito simples e descomplicado de investir. E Colégio Santa Doroteia, há 113 anos, educando gerações. Agora, se você gostou, já curta, compartilhe para aquele grupo que gosta de empreendedorismo, que gosta de histórias também. Também já comente para que o YouTube possa recomendar novos vídeos para você e você possa saber um pouco mais do nosso trabalho. Eu sou Letícia Bento e obrigada por ter ficado até o final. Até o próximo episódio e tchau!